boa tarde. Eu sou Lindy, secretária de expansão da UADEM Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a este novo webinar organizado pela UADEM Prime, Filial Brasil. A Escola Internacional de Negócios, com 28 sedes nos Estados Unidos, presente em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido investir este momento para continuar se desenvolvendo conosco. Quem somos? A Wadden Prime é uma escola de negócios com visão global, que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com um diploma americano. Contamos com o respaldo acadêmico da Wadden University e com o aval institucional da Câmara de Empresários Hispânicos dos Estados Unidos, o que garante a qualidade e a projeção internacional de todos os nossos programas. Sobre o uso do Zoom, antes de começarmos, algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir uma experiência positiva para todos. Por favor, mantenha seus microfones desligados durante toda a apresentação para evitar interferências. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicado exclusivamente para perguntas e respostas ao vivo, e com todos os slides listados hoje serão enviados em formato PDF, juntamente com o certificado oficial de participação, no prazo de até 72 horas úteis após o evento. A única contribuição que pedimos em troca é simples, mas muito valiosa. Que nos enviem um breve depoimento ou avaliação sobre sua experiência no curso e sobre o conteúdo recebido. Isso nos ajuda a melhorar continuamente e a seguir oferecendo formação acessível e de qualidade para mais pessoas. Muito obrigada e vamos começar. Mais uma vez, agradeço por estarem conosco. Pedimos que se preparem para fazer anotações, participar e aproveitar ao máximo este encontro. E agora, sem mais demoras, passamos a palavra para o nosso professor André, palestrante de hoje, a quem damos as boas-vindas mais calorosas. A palavra é sua. Muito obrigado. Bem-vindo todo mundo aí que tá assistindo, né? É, o meu nome é André Lisboa. Antes da gente começar, eu gostaria de me apresentar, né? Falar um pouquinho sobre mim, minha trajetória, brevemente, né? Então, eu sou professor de inglês já há mais de 30 anos, então praticamente uma vida inteira dedicada ao ensino de idiomas e idiomas no geral, né? Já que eu também trabalho como tradutor e legendador, né, que também estão ligados aí a idiomas. É, eu comecei a trabalhar com inglês lá após a minha primeira viagem nos Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos, para Boston, fazer um curso de inglês. Quando eu retornei em 1992, eu comecei a dar aulas, né, em algumas escolas, né, em várias escolas, e fui coordenador pedagógico de algumas escolas também, então trabalhei nessa parte de coordenação pedagógica. Eu sou autor de um livro na área de tradução chamado Como se tornar um tradutor, que foi lançado pela editora Viseu em 4 países, né? Que ele aborda a área de tradução, ah, principalmente do inglês para o português. E eu já dei aulas aí para vários tipos principalmente para adolescentes e adultos, vários tipos de curso, business English, inglês para negócios, né? Inglês para preparação para entrevistas de trabalho, inglês para conversação, é, vários tipos de cursos, né? E então já tem uma vasta experiência aí de ensino. Essa vivência minha no exterior, nos Estados Unidos, eu acho que foi muito válida, porque me proporcionou conhecer a cultura e o estilo de vida do povo americano. No meu caso, eu morei em Concord, na cidade de Concord, no estado de New Hampshire, que fica lá em cima, quase na divisa com o Canadá, né? A 2 horas do Canadá, então muita neve no inverno, um lugar muito, muito frio,
mas essa vivência foi muito importante para mim, para desenvolver melhor a minha fluência, para falar com mais naturalidade e, e para entender o contexto, entender a cultura, porque atrás do aprendizado de idiomas, você tem que aprender também o contexto daquela frase, daquele idioma, daquela língua, que é a cultura do país, né? Então, quanto mais você conhece a cultura de um país, melhor você entende o idioma e as suas peculiaridades, né? As suas nuances. Então, o nosso tópico de hoje, tá? É desvendando o Simple Past. Simple Past, então, é o past, passado, né? Simple, simples. Então, desvendando o passado simples. Construa frases no passado com naturalidade e clareza. Então, o que que a gente vai aprender nessa aula aqui? A gente vai aprender a falar sobre coisas no passado, ok? É... Mas antes da gente começar a aula e o tema específico da aula, né? Eu gosto sempre de fazer uma coisa, pessoal. Eu gosto de começar com uma atividade interativa, porque cientificamente comprovado que essas atividades interativas no início da aula, elas ativam áreas do cérebro ligadas à atenção, emoção e memória, então facilitando a aprendizagem. Reduzem a ansiedade, tem aluno que fica um pouco nervoso, né? Um pouco ansioso, e também aumenta a motivação, criando um ambiente mais propício para absorver o conteúdo. Ou seja, é uma forma de começar a aula de uma forma leve e para o cérebro de vocês já sintonizar ali no inglês, né? Então, antes da gente começar a aula em si, né, falar sobre o Simple Past, a gente vai fazer uma atividade para descontrair, tá certo? Então, vamos lá. Quem de vocês aqui já ouviu falar daquele programa de TV Quem Quer Ser o Milionário? Pois é. Então a gente vai começar essa aula aqui brincando, né? Já tendo o primeiro contato com o inglês, né? Jogando esse joguinho aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ganhar 1 milhão acertando todas as perguntas, tá? Então, em inglês, quem quer ser um milionário? Who wants to be a millionaire, tá? Who wants to be a millionaire? Certo, pessoal? Então, o que vai ter aqui? Vocês vão ter perguntas, né? E cada pergunta que vocês acertarem, a gente vai fazer junto aqui, eu e vocês aí em casa, né? Anotem aí as respostas de vocês para ver depois até onde que vocês foram, né? E daí vocês vão respondendo, tá? E vão subindo. Cada resposta que vocês acertam, vocês ganham um valor lá, até chegar no 1 milhão. Vamos ver se a gente consegue chegar no 1 milhão, então. Ready? Prontos? Então vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, primeira pergunta. Which fruit is red? Então, fruit já dá para ver que é fruta, né? Red, todo mundo sabe que é vermelha, né? Então, qual fruta é vermelha? Essa é a pergunta. Which fruit is red? Temos 4 opções aqui, ó. A, B, C e D. Então, temos banana, strawberry, kiwi e lemon. Lemon tá fácil, né? Não precisa nem saber inglês para saber que lemon é limão. Qual é a cor de limão? Tem aquele limão galego, se eu não me engano, que é amarelo, né? E tem o limão, não sei o nome agora dele, né? Mas aquele limão verde, né? Que a gente usa para fazer suco e tal. Então, essa aqui não é. Kiwi. Kiwi ele é meio marrom ali, meio cinza, né? Então também não é red. Banana. Banana é uma fruta, ela é yellow, ela é amarela. E strawberry. Quem de vocês aí em casa sabe o que é strawberry? Strawberry é morango.
E que cor que é morango? É red. Portanto, a resposta correta, acho que é strawberry. Resposta correta. Se ficar verde aqui, é porque a resposta está correta, tá? Então, vamos para next. O que que é next? Next é próximo. Próxima pergunta. Ó, próxima pergunta, valendo $1000 aqui. Which one is not a part of your body? Body é corpo. Então, which one is not, não é, part. Já dá para ver que é parte, né? Of your body. Então, qual não é parte do seu corpo? Qual dessas aqui não tem relação a corpo humano? Então, temos head, shoulder, nose e cap. Head, cabeça. Shoulder, ombro. Nose, nariz. Nose, veja que a gente não pronuncia o E aqui, né? E cap, dentre outras coisas, é boné. Então, boné não tem nada a ver, né? Então, qual que seria a resposta correta? Se você aí em casa disse que é cap, você acertou. Então, parabéns, você acertou mais uma. Vamos para mais uma etapa, então, até chegar no 1.000.000. Which animal can bark? Bark é uma palavra que não é conhecida por todo mundo, quer dizer latir, tá? Então, se você sabe bark aqui, você já vai deduzir que é a frase. Which animal? Qual animal can pode ter vários sentidos. Pode, consegue, né? Então, qual animal sabe ou consegue, sabe latir? Essa aqui tá bem fácil, né? Temos dog, cat, sheep e horse. Horse, todo mundo sabe que é cavalo. Cat, desde a escolinha lá, a primeira série, a gente já aprendeu que cat é o gatinho, né? Sheep é ovelha. E dog, todo mundo sabe que é cachorro. Então, which animal can bark, pessoal? Você em casa, vocês marcaram o quê? Letra A, B, C ou D? Então, quem respondeu letra A, letter A, dog, acertou. Mais uma. Então, vamos para a next. Next question. Ó, já estamos ali nos 3.000, né? Which one is not a school object? School, todo mundo sabe que é escola, e object. Dá para, não precisa nem saber inglês também para ver que é objeto. E aqui tem um not, que é não. Então, qual desses não é um objeto escolar, que não tem nada a ver com escola? Temos book, desk, ruler e carrot. Então, book, the book is on the table. Então, book, livro, né? Desk é onde os alunos que vão para a aula, eles estudam, é a carteira, né? Ruler, régua, e tem essa palavrinha aqui, carrot. Você aí de casa sabe o que é carrot? É um legume amarelo que os coelhos gostam. Então, carrot é cenoura. Então, which one is not a school object? Qual desses aqui não é um objeto escolar? Carrot. Beleza? Next, vamos para a próxima pergunta. Ó, já estamos ganhando $5.000, pessoal. Já estamos no lucro aí. Which one of the following things can you eat? Então, qual desses aí, qual dessas coisas você pode eat, comer? Things é coisas, eat, comer, né? Então, ruler, a gente já viu lá que era régua, na pergunta anterior sobre material escolar, né? Door, open the door. Lembra do open the door? Close the door. Então, door, porta, né? Slippers. Slippers é chinelo, sandália, chinelo, né? E candy é doce, bala, alguma coisa assim, né? Não é um doce. Então, qual desses aqui você pode comer? Régua? Não. Porta? Não. Chinelo? Não. Então, se você aí de casa respondeu
Candy, você acertou mais um. E aí, pessoal, alguém de vocês aí de casa acertou todos até agora? Então, congratulations, parabéns para vocês, né? Vamos ver se vocês vão conseguir chegar a 1 milhão. Lembrando que depois desse aquecimento aqui, a gente vai começar a nossa aula, tá? Mas aqui é um aquecimento muito bom para a gente já entrar no clima do inglês, né? Vamos em frente. Someone who lives in Mexico speaks what? México, México, né? Speak, falar, né? Live, viver. Então, alguém que mora no México fala o quê? Então, uma pessoa que mora no México, né? Ela fala qual idioma? Spanish, French, English ou Polish? Então, French, francês, né? Polish, polonês. English, inglês e Spanish, espanhol. Essa aqui está muito fácil, então. Se você respondeu English, você errou. Mas se você respondeu Spanish, você acertou. All right, congratulations. So let's move on. Vamos para frente, né? Vamos next. Próxima pergunta. Já ganhamos 10 mil dólares. Estamos ficando ricos. In which continent is China? Aqui também, ó, uma breve dica aqui para a gente conseguir, mesmo não sabendo todas as palavras de uma frase, para a gente conseguir entender de que se trata, né? Duas palavras aqui, ó. Continent, é óbvio que é continente. China, China. Então, sabendo essas duas palavras aqui, em qual continente fica a China? Então, a gente já consegue identificar o significado da frase. Então, tenho esse hábito de identificar palavras-chave numa frase e, por meio dessas palavras-chave, entender o significado, ok? Então, a gente tem aqui África, América, Ásia e Europe. Uma sugestão durante toda essa minha aula aqui é que vocês tentem repetir tudo que eu falar em inglês, porque quanto mais vocês falarem, mais rápido vocês vão aprender. Então, você de casa, você que está assistindo, fale, repita comigo o que puder, tá? O aprendizado de vocês vai ser bem maior. Então, em qual continente fica a China? África, na África. América, na América. Ásia, na Ásia. Europe, na Europa. Bom, todo mundo sabe que a China fica na Ásia. Então, acertaram tudo até agora? Tem alguém de vocês aí em casa que acertou todas até agora? Mais uma vez, congratulations e let's move on to the next question. Vamos para a próxima. Ó, já estamos em 20 mil dólares, hein, pessoal? Já dá para comprar um belo de um carro aí com 20 mil dólares. Então, a pergunta aqui, what is the capital of Ireland? Ireland, Irlanda. Que mais uma vez, capital, capital. Então ficou fácil, né? Qual a capital da Irlanda? Temos aqui London, Dublin, New York e Warsaw. London, Londres, Dublin, New York, ou New York, como alguns americanos falam, né? Nova York e Warsaw, Varsóvia. Então, qual é a capital da Irlanda? Seria Dublin ou Warsaw? E aí, quem respondeu Warsaw errou e quem respondeu Dublin acertou. Vamos para a próxima. Já chegamos nos 30 mil dólares. Who works with animals? Animals, animais. Work é trabalhar. Quem trabalha com animais? Teacher, architect, vet. Esse vet aqui é uma abreviatura, uma forma abreviada, simplificada de falar veterinarian, que é veterinário. Então eles dizem vet, tá? Então se você é um veterinário, você é um vet. E electrician. Então quem que trabalha com animais? É óbvio que é o vet. Então resposta correta, letter C, vet.
Muito bem, estamos quase chegando ao final. Vamos para frente. Ó, aqui, ó. Já chegamos aqui nos US$ 50.000. Who is your mother's brother? Aqui tem a ver com família, então, tá? Brother, irmão. Mother, mãe. Então, who é quem? Então, quem é o irmão da sua mãe? Mother's brother, irmão da sua mãe. O irmão da sua mãe é o quê, de você? É o seu uncle? O seu aunt? Father? Niece? Uncle, então, tio. Aunt, tia. Essa palavra aqui tem duas pronúncias nos Estados Unidos, né? Em algumas regiões eles chamam de aunt e em outros estados eles pronunciam aunt. Da mesma forma que aqui no Brasil tem gente que diz por quê, outras pessoas dizem por quê, outros lá do interior por quê. Então, assim como a gente tem essas diferenças no Brasil, nos Estados Unidos, na língua inglesa também tem diferentes pronúncias, né? Aunt ou aunt. Então, quem é a mãe do seu, o irmão da sua mãe? É o seu tio, é o seu uncle. Muito bem, vamos para a seguinte. E tá quase, ó, pessoal, falta pouco para 1 milhão ali, já estamos nos US$ 100.000. Which day comes after Monday? Então, qual dia que vem depois de Monday, segunda? Vamos lá. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, a gente acabou de rever os dias da semana aqui, então, ó. Sunday, Monday, e o próximo dia é Tuesday, que é terça-feira. Então, Tuesday. Vamos lá. Se você acertou tudo até aqui, parabéns. Teu nível de inglês tá muito bom, tá muito legal. Vamos em frente agora, quase acabando. US$ 250.000, faltando só duas perguntas para chegar a 1 milhão e para a gente começar a nossa aula sobre o Simple Past, desvendando o Simple Past. A gente está aqui aquecendo, né? Aquecendo as turbinas para chegar com tudo lá para a nossa aula do Simple Past. Which is not a planet? Qual que não é um planeta? Neptune, Sirius, Mars ou Earth? Neptune, Netuno. Sirius. Mars, Marte e Earth é a nosso planeta Terra, né? Earth, com esse som de TH, né? Earth. Então, qual que não é um planeta aqui? Earth, Terra é um planeta, Netuno é um planeta, Marte é um planeta. Qual que não é, então? Sirius. Muito bem. Pessoal, então chegamos na pergunta que antecede a pergunta de 1 milhão. Então, essa aqui é a penúltima pergunta, tá? Para ver se vocês aí em casa vão conseguir acertar tudo. Será que você vai conseguir acertar todas as perguntas? Vamos lá, então. What is not in London? Aqui a gente, o que não tem em Londres, né? A gente tem alguns monumentos aqui, alguns pontos turísticos, né? Por exemplo, como o Big Ben, que é aquele relógio lá, né? O Hyde Park, que é um parque bem famoso, assim como o Central Park. Aí temos a Eiffel Tower, que daí é o que é a Eiffel Tower? É a Torre Eiffel. E a Tower Bridge, que é aquela ponte lá, né? Toda estilosa lá em Londres, né? Então, qual que não é em Londres? Tá fácil, né? Eiffel Tower fica em Paris, em Paris, in France, na França. Então, Eiffel Tower não fica em Londres. E agora, finalmente, então vamos para a pergunta de US$ 1 milhão. A nossa última pergunta antes de começar a aula. What do you wear in winter? Então, o que você usa no inverno? Né? Que tipo de traje você usa no inverno? Winter. A gente tem winter, que é inverno, e a gente tem summer, que é verão, né? A gente tem spring, que é primavera, né? E tem fall, que é outono.
Então, winter, inverno. Bathing trunks, calção de banho. A gente usa calção de banho no inverno? Não, então descartado. Shorts, calção? Também não, né? Sandals, a gente usa sandália no inverno? Também não. O que que sobrou? Scarf, que é o cachecol. A gente usa cachecol no inverno? Sim. Então, scarf é a pergunta de US$ 1 milhão. Então, você em casa, será que se você acertou todas até agora, será que você vai acertar a última? A última você marcou como scarf? Se você marcou como scarf, muito bem, congratulations, you are a winner. Você acaba de ganhar US$ 1 milhão. Legal, né, pessoal? Então aqui estamos nós. Bom, então agora que a gente já descontraiu ali, né, já aqueceu as turbinas, o tema de hoje então, desvendando o Simple Past. Construa frases no passado com naturalidade e clareza. Então, o que que você vai ver nessa aula? Ó, o uso do Simple Past nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Ou seja, no final dessas aulas vocês vão conseguir falar sobre coisas no passado, afirmar, né? Negar coisas no passado e perguntar sobre coisas no passado. Vocês vão ver também a estrutura gramatical com verbos regulares. No passado, a gente tem os verbos regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles que terminam em ed, tá? Depois a gente vai ver mais sobre isso. Você também vai ver termos e expressões temporais comuns, como yesterday, ontem, last week, semana passada, entre outros. Então, são termos que estão relacionados ao passado. Quando a gente fala sobre o passado, você pode dizer, eu comi uma pizza ontem, yesterday, né? Eu joguei futebol semana passada, então eu joguei futebol last week. Então, são termos que estão relacionados ao simple past, a coisas no passado, né? Vocês também vão ver os verbos mais usados no cotidiano, com exemplos práticos. E também vão ver dicas para evitar erros comuns ao falar no passado, né? Então, ao longo dessa minha carreira, eu já sei os possíveis erros que vocês podem cometer, né? No uso do Simple Past. E também vamos ver as diferenças entre o inglês da escola e o inglês da vida real. O que que eu quis dizer com isso? Que nem sempre que a gramática toda bonitinha, toda certinha ali, ela corresponde à vida real. Muitas vezes a gente omite palavras, né? Junta o som de uma palavra com uma outra. Então a gente vai ver isso aí também para que quando vocês se depararem com situações na vida real, em filmes, em séries ou falando com alguém, vocês consigam identificar essa frase, né? E também a gente vai praticar o Simple Past com música, cenas de filmes e jogos, tá? Então eu sempre procuro trazer outros elementos para as aulas para deixar ela mais divertida, né? Cenas de filmes, música e jogos, porque daí traz vocês para um contexto como se vocês estivessem nos Estados Unidos, né? No país da língua inglesa, com nativos falando, né? Então, para começar, o que é o Simple Past? Sabe quando você quer contar alguma coisa que já aconteceu para alguém? Por exemplo, sei lá, eu fui ao cinema ontem. Ela viajou semana passada. Eles não trabalharam no fim de semana. Essas frases elas estão no Simple Past, que em português a gente chama de passado simples. Então, simplificando, é o tempo verbal usado para falar de coisas que já aconteceram ontem, no ano passado, na semana passada, etc. Então, o Simple Past é isso aí. Eu fui em tal lugar, ela viajou para tal lugar, eles não trabalharam e etc. Então, é como o tempo das histórias que a gente conta. Por exemplo, se alguém te pergunta, o que que você fez ontem? Ontem eu comi pizza, vi um filme e dormi cedo. Ó, tudo no passado. Eu comi, vi, dormi. Tudo isso é simple past. Fácil, né? Bom,
Tá fácil porque até agora eu tô falando em português, mas depois vamos ver em inglês e vocês vão ver, eu vou provar para vocês que o inglês é muito mais fácil do que o português. Aguardem. Para facilitar o aprendizado, e para não confundir a cabeça de vocês, eu dividi o Simple Past em três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. E a gente vai começar nessa aula específica só com os verbos regulares, porque senão, se eu misturar os dois regulares e irregulares na mesma aula, vai virar uma confusão na cabeça de vocês e vocês vão acabar não retendo todas as informações e entendendo muito bem, tá? Então, nós vamos começar na forma afirmativa. Então, o que que acontece? Na forma afirmativa, para transformar qualquer verbo regular no passado, basta a gente acrescentar ed no final, ó, ed no final do verbo. Simples assim, tá? Vocês vão ver que tem algumas exceções ali e tal, mas basicamente é isso aí. Vamos ver alguns exemplos? Olha só, pessoal. Aqui a gente tem verbos no present e verbos no past. Então, por exemplo, play, jogar, tocar, brincar. Como é que eu transformo esse verbo aqui, play, no passado? É só acrescentar ed. Então, play, played. Ó, want é querer, né? Como é que eu transformo querer, que é want, em quis? Ou ela queria, ou ele quis. No passado, é só acrescentar ed aqui no final também, ó. Então, wanted. Aqui uma dica de pronúncia. O inglês americano, geralmente ele não pronuncia esse T aqui, ó. Então, é como se não tivesse T aqui. Então, wanted, wanted, wanted. Então, want, presente, wanted, passado. Need, precisar. Como é que eu transformo precisar no passado? Mesma coisa, só acrescentar ed. Então, needed. Vejam a pronúncia. Você em casa e repita depois de mim. Needed, needed, tá? E watch. Lembra de watch TV? Assistir TV? Então, o passado de watch é watched, tá? Watched. Então, vejam como é fácil, na forma afirmativa, de transformar verbos no presente para o passado. É só colocar ed no final deles aqui, gente. Não tem segredo. Então, se eu jogo é I play, eu joguei é I played. Se eu quero é I want, eu quero, eu quis é I wanted. Se eu preciso é I need, eu precisei é I needed. Se eu assisto é I watch, eu assisti é I watched. Como eu falei para vocês, é muito fácil, né? Eu considero o Simple Past um dos tempos verbais mais fáceis do passado. Então tá, vamos em frente então. Let's move. Para facilitar a compreensão, vejamos primeiro algumas frases no presente para comparar. Então a gente vai comparar o presente com o passado. Então, I work, eu trabalho. Eu trabalhei, então, I worked. Só acrescentamos o ed. Eles viajam. They travel. Eles viajaram. They traveled. Traveled. Eu caminho. I walk. Ó, esse L aqui praticamente não pronuncia. Então, eu não disse walk, tá? A gente pronuncia walk. I walk. Eu caminho. Eu caminhei, acrescentamos ed. I walked. Beleza? Então, eu trabalho, I work. Eu trabalhei, I worked. Eles viajam, they travel. Eles viajaram, they traveled. Eu caminho, I walk. Eu caminhei, I walked.
E aí, você de casa, você que está assistindo aí essa aula, estão gostando? Estão entendendo? Estão vendo como é fácil o Simple Past? Beleza, vamos em frente. Agora aqui eu quero fazer uma provocação para vocês, tá? Eu tenho vocês estão vendo aqui que tem uma tabela, né? Que padrão que vocês identificam aqui nessa tabela? A gente tem uma conjugação do verbo jogar aqui no presente e o mesmo verbo jogar, a conjugação em inglês no passado, tá? Você aí de casa, você que está assistindo, é, o que você notou? Qual padrão você identificou em relação a isso aqui, ó? A conjugação do verbo play no passado. Olha só, pessoal. Para todas as pessoas, para eu, tu, eles, nós, vós, eles, fica tudo igual, ó. Played, 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 tá? E enquanto que no português a gente tem variações, ó, joguei, jogou, jogaram, jogamos, ó, são 4 variações aqui, ó, no português. E no inglês é tudo igual, é played para todos, para todos, para todos. Eu, tu, ele, não importa, é played para todos. Então, mais uma vez, eu provando aqui para vocês que o inglês é muito mais fácil. No português, a gente tem que, lembra lá, que a gente tinha que decorar os tempos verbais. Eu joguei, tu jogastes, ele jogou, vós jogastes. No inglês é tudo acrescenta ed no final ali e fica tudo igual para todas as pessoas, tá? Isso acontece com todos os verbos regulares no passado simples. Então, eu joguei, I played. Você jogou, you played. Tudo mesma coisa. Ele jogou, mesma coisa. He played. Ela jogou, she played. Você jogou, you played. Nós jogamos, we played. Eles jogaram, they played. Molezinha, né, pessoal? Fala sério aí. É muito fácil, né? Até aqui tá muito fácil, né? Agora, então, vamos ver alguns exemplos na prática em trechos de filme. Então, antes de vocês verem a cena e o áudio da cena, a gente vai ver a frase ali, né? E eu vou mostrar para vocês a pronúncia dessas frases. E depois eu vou tocar o áudio para vocês tentarem identificar, né? A forma como os nativos falam, com a forma que eu vou passar para vocês, tá? Na cena um, a gente vai ver coisa aí de filmes, de séries, tá? De variadas, tá? Na cena um vai aparecer essa fala aqui, ó. I worked. Eu trabalhei. Primeira dica em relação à pronúncia dos verbos regulares no passado, extremamente importante. 99% dos verbos no passado, que terminam com ed, vocês não vão pronunciar esse e aqui. É como se ele não existisse aqui, ó. Então, vocês vão pronunciar worked, como se não tivesse o e aqui, tá? Com esse som aqui, ó, de KT. I worked. Então, eu trabalhei, I worked. I worked. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já viu a pronúncia, né? I worked. Vamos ver na vida real uma cena aqui, né? I worked. I worked. I worked. I worked. Ó, então ele está falando aqui, I worked. Ele falou até pausadamente, porque ele queria ressaltar o que ele fez naquele momento, né? I worked. Então, ó, se vocês... I worked. essa aí seria a pronúncia, né? Beleza? Vamos em frente? A cena 2, I worked so hard all day. All day, no meu tempo, tinha uma margarina chamada margarina all day, porque você comia aquela margarina no café da manhã, com pão, comia
lanche da tarde com pão ou com alguma coisa e comia na janta também. Você comia a margarina all day, você comia ela o dia inteiro. Então, all day, o dia todo, o dia inteiro. Work, a gente já sabe que é trabalhar. Então, work hard é quando você trabalha muito. Ah, I work hard, eu trabalho muito, né? E aqui está no passado, né? Então, I worked, eu trabalhei so hard, tão duro, tão arduamente, all day. Uma outra dica aqui. Vocês não traduzirem literalmente. Tentarem dar um sentido nessa frase para como é que ela soaria em português. Literalmente, eu trabalhei tão arduamente o dia todo. Mas ninguém fala assim. Como é que a gente diz? Eu trabalhei muito o dia todo, tá? Então aprendam desde cedo a adaptar as frases para como a gente realmente fala no português, para que elas soem naturais. Então, nessa cena 2, vocês vão ver uma pessoa falando I worked so hard all day. Eu trabalhei tanto o dia todo. Vamos lá? I worked so hard all day. I worked so hard all day. I worked so hard all day. Conseguiram captar ali, então, pessoal? Conseguiram entender tudo que ela falou? I worked so hard all day. Ela tá se queixando ali, né? Que trabalhou demais, ó. Tá ali, ó. Tá fazendo salada ali, não para de trabalhar. Tá reclamando com o marido dela, né? Então, I worked so hard all day. Vamos para a próxima, cena 3. It worked. A gente viu que work quer dizer trabalhar, mas eu adicionei uma nota aqui, ó. Além de trabalhar, o verbo work também pode ter sentido de funcionar, de uma coisa, de dar certo, uma coisa que funcionou, que deu certo. Então, aqui nessa frase, it worked, não está dizendo não trabalhou, está dizendo que não funcionou ou não deu certo. Aliás, me desculpe, que é afirmativo, né? Que funcionou, que deu certo. It worked. Por exemplo, o teu celular lá não estava conseguindo ligar ele, alguém diz, ó, aperta nesse botão aqui, depois nesse aqui. Aí você segue as instruções e dá certo. Daí você diz pro teu amigo, oh, it worked. Funcionou, deu certo, né? Então, sempre que vocês quiserem dizer em inglês que alguma coisa funcionou, deu certo, vocês dizem it worked, tá? Vamos ver então aqui na cena do filme, né? It worked. It worked. It worked. Ó, it worked. It worked. Esse T do it, ele quase não pronuncia. It worked. It worked. Conseguiram entender? Estão conseguindo entender aí? Vamos em frente, então. Agora vamos ver mais alguns verbos regulares no passado, tá? Então, você em casa, você que está assistindo, mais uma vez, eu vou ser bem sincero para vocês. Se vocês não repetirem, não falarem, vocês vão demorar muito mais tempo para aprender, tá? Quem fala aprende muito mais rápido. A gente aprende falando, tá? Então, você aí em casa, repita depois de mim. Vamos lá? Buy, bought. Então, comprar, buy. Passado de comprar, bought. Listen, listened. Wash, washed. Play, played. Study, studied. Want, wanted. Like, liked. Look, looked. Download, downloaded. Beleza? Então, comprar é buy. Passado de comprar, bought. Eu comprei, I bought. Eu comprei um celular, I bought a cell phone. Escutar, listen. Passado de listen, listened. Eu escutei música, I listened
to music. Escutar alguma coisa tem que ser listen to alguma coisa, tá? Então, eu escutei música. I listened to music. Eu escutei o professor. I listened to the teacher. Wash, lavar. Então, passado washed. Então, eu lavei a louça, por exemplo. I washed the dishes. Dishes, louças, né? Então, eu lavei as louças. I washed the dishes. Play. Played. Play pode ser tocar, jogar, brincar. Ele tem diferentes sentidos. Assim como no português, casa. Pode ser a casa onde a gente mora. Pode ser casa do verbo casar. Ele casa amanhã. E pode ser ainda casa no sentido de aposta. Então, no português acontece a mesma coisa. A gente tem palavras que têm diferentes sentidos. Play é uma delas no inglês. Por exemplo, eu joguei futebol. I played soccer. Ah, André, o que você fez ontem? Eu joguei tênis. I played tennis. Ah, o que você fez ontem, André? Ah, eu joguei basquete. I played basketball. Eu joguei videogame. I played video game, tá? Vamos em frente com studied, estudar. Então, eu estudei, I studied. E como é que você diria estudei inglês? I studied English. Eu estudei inglês ontem. I studied English yesterday. Então, eu estudei inglês ontem. I studied English yesterday. Eu estudei francês. I studied French. Eu estudei espanhol. I studied Spanish. Então, veja que isso aqui funciona como uma estrutura, como uma peça de dominó, que você pode ir encaixando outras peças de dominó e formando frases diferentes. Por exemplo, ali com like. Eu gostei. I liked. Por exemplo, eu gostei de você. I liked you. Posso usar essa mesma peça de dominó ali para falar outras coisas. Eu gostei de estudar. I liked to study. Eu gostei do programa. I liked the show, ou the program, né? Eu gostei dessa cidade. I liked this city. Então, com essas peças de dominó, com essas chunks of language, que a gente diz em inglês, né? Essas estruturas, a gente pode formar várias frases. Looked, olhar, né? Então, por exemplo, eu olhei para ela. I looked at her. Olhar para alguém é look at alguém. Então, eu olhei para ela. I looked at her. E download, que é baixar algum aplicativo, alguma coisa, né? Downloaded. Veja a pronúncia aqui como se fosse um R, ó. Downloaded. Esse R brasileiro. Red, não é read. Não é downloaded. É downloaded. Read, né? Então, eu baixei. I downloaded. Eu baixei um aplicativo. I downloaded an app. Beleza, pessoal? Lembrem desses verbos aqui, porque vocês vão precisar deles nas atividades a seguir, tá? Então, comprar, buy, escutar, listen, lavar, wash, jogar, tocar, brincar, play, estudar, study, querer, want, gostar, like, e daí o passado, né? Olhar, look, e baixar, download, com seus passados aqui, né? Só um pequeno detalhe, eu acrescentei um verbo irregular aqui, só para vocês entenderem a diferença entre o que é um verbo regular e um verbo irregular. O verbo regular é aquele que você só acrescenta ed para transformar ele em passado. E o verbo irregular é aquele que muda a forma dele. Você não acrescenta ed. Por exemplo, no caso de buy, comprar, eu não acrescentei ed para transformar ele em passado, porque ele é irregular. Então, passado de buy é bought, com T mudo, bought. Então, veja que ele mudou totalmente, ó. B-U-Y ficou B-O-U-G-H-T.
né? Então, esses são os verbos irregulares, tá? Como eu falei nessa aula, a gente vai focar só nos verbos regulares, para vocês aprenderem primeiro uma coisa e depois para vocês aprenderem, darem um passo adiante e aprenderem mais sobre o Simple Past, tá? Então, esse aqui é um exemplo de verbo irregular. É um verbo que muda a sua forma, que a gente não acrescenta ed, tá? Então, agora a gente vai praticar, se eu completar a frase com o verbo correto no passado. Ready? Estão prontos? Ó, temos uma moça aqui, né? Temos uma young girl, uma jovem. Ela tá com earphones aqui, com fones de ouvido. Tá com um cell phone, tá com um celular, né? Ela está numa gym. Gym é academia, tá? Então, gym. Então, o que que é a frase? Yesterday, she alguma coisa to music at the gym. Yesterday é ontem. Então, ontem ela o quê? Música na academia. O que que ela está fazendo aqui? Ela está escutando música. Então, o que que ela fez ontem? Ontem ela escutou música na academia. E como é que é escutar? Então, o verbo que está faltando aqui é escutar. Mas como é passado, a gente tem que colocar ele no passado. Escutar é listen, correto? Mas como ela fez isso ontem, o passado de listen é listened. Então, como é que ficou a resposta? Yesterday she listened to music at the gym. Ontem ela escutou música na academia. Beleza? Ó, yesterday she listened to music at the gym. Em algum lugar, na academia, at the gym. No supermercado, at the supermarket. Na farmácia, at the drugstore, tá? Vamos em frente. Aqui tá o Peter, tá? Num domingo à tarde ali, né? Ele comprou um carrão novo ali, tá? Um carro, um modelo esportivo, e tá dando um trato no carro ali, tá lavando o carro, né? Então, this morning, Peter, o que? His car. This morning quer dizer essa manhã. Mais uma vez, interpretação. Essa manhã quer dizer o quê? Hoje de manhã. Ou até mesmo essa manhã. Até pode ser. O Peter fez o quê em relação ao carro dele? Ele lavou o carro dele, correto? E como é que é lavar? É wash, tá? E qual é o passado de wash? Como ele é um verbo regular, a gente só acrescenta ed. Então fica washed. Então, this morning, Peter washed his car. Hoje de manhã, o Peter lavou o carro dele, tá? This morning, Peter washed. Mais uma vez, a gente não pronuncia esse E aqui, né? Então, washed. Peter washed his car. Vamos lá? Você em casa aí, anote no papel. Qual seria a resposta? Depois vamos ver se você está certo. They, alguma coisa, to buy a new house. But they don't have enough money. Aqui uma frase um pouco mais complicada. Agora vamos ver quem que é fera mesmo no inglês. Você aí de casa. Vamos ver o que que você vai responder aqui. To buy é comprar, né? A new house, uma casa nova. Então, eles, alguma coisa, comprar uma casa nova. Mas, they don't have, eles não têm, have é ter, né? Enough money. Enough é suficiente. Esse GH a gente pronuncia quase como é, enough. E money você sabe que é dinheiro, tá? Mas cuidado para não dizer money. Money é uma pronúncia errada. Na língua inglesa a gente não diz money. A pronúncia correta é money, money, money. É como se não tivesse esse E aqui. Money. Então, dinheiro, money, e não money. Então, eles o que? Compraram uma casa nova, mas não tinham dinheiro suficiente. Eles queriam, né, gente?
Eles queriam comprar uma casa nova, estão olhando ali, puxa, que casa bonita. Já imaginou? A gente lá em cima ia ser nosso quarto e tal, né? Mas eles não têm dinheiro suficiente para comprar casa. Eles queriam. Como é que é querer? Want. Passado de querer, wanted. Lembra que não pronuncia o T aqui? Wanted. Então, como é que ficou a frase inteira? They wanted to buy a new house, but they don't have enough money. Eles queriam comprar uma casa nova, mas eles não têm dinheiro suficiente. No momento, eles não podem comprar casa porque eles não têm dinheiro. Aqui nós temos uma foto aqui, né, de um celular com algumas curtidas, né? Tem o joinha aqui que é de curtir, né? Many people, muitas pessoas. O quê? My new post on Facebook. O meu novo post, minha nova postagem no Facebook. Tem a ver com isso aqui, ó, curtir. Curtir não é gostar? Gostar não é like? Então, aqui está dizendo que muitas pessoas curtiram meu novo post no Facebook. E como é que é gostar em inglês? É like. Então, gostar e curtir é a mesma coisa. E qual é o passado de like? É liked. Então, muitas pessoas curtiram meu novo post no Facebook. Fica many people liked my new post on Facebook. Tá? Então, se vocês fizeram uma postagem nova no Facebook lá, e vocês podem dizer para irmão, para alguém lá da tua família, oh, look, olha só, many people liked my new post no Facebook. Muitas pessoas, né? Tem um monte de gente curtiu minha postagem no Facebook. Aqui está o rapaz estudando à noite, né? Tá lá já preparou até 2 xícaras de café, 2 cups of coffee, 2 xícaras de café, para conseguir, para não dar sono, para ele conseguir atravessar a noite estudando, né? Então, my son, meu filho, fez alguma coisa all night long. Isso aqui é uma expressão, ó, all night long, que quer dizer a noite inteira, tá? Então, all night long, a noite inteira, all night long. He is exhausted. Aqui dá para perceber que exhausted é o quê? Exausto, tá? Muito cansado. Então, meu filho fez alguma coisa a noite toda. Ele está exausto. O que ele fez? Ele estudou. Como é que é estudar? É study. E qual é o passado de study? É studied. Então, como é que ficou a frase? My son studied all night long. He's exhausted. My son studied all night long. He's exhausted. Meu filho estudou a noite toda. Ele está exausto, está moído, como a gente diz aqui na minha cidade. Aqui 2 rapazinhos, né? 2 gurizinhos, como a gente diz aqui na Serra. Eles estão jogando videogame, né? Videogame. Então, ele está dizendo aqui, né? Esse que está dizendo. Não sei o que, videogame with my brother. With é com, with, com meu irmão, all day. Lembra da margarina que eu falei da margarina que a gente come o dia todo? Então, all day, o dia todo. Então, o que ele fez? Eu joguei videogame com meu irmão o dia todo, né? Então, o verbo é jogar, que é play. Qual é o passado de play? Como é um verbo regular, a gente só acrescenta o quê? ed. Então, I played video game with my brother all day. Joguei videogame com meu irmão o dia todo, tá? Então, se você fez isso com o teu irmão, você pode dizer: o que você fez ontem? I played video game with my brother all day. Mas e se você jogou com o seu amigo? É só você trocar o brother por friend. I played video game with my friend all day. Lembra aquilo que eu falei de vocês pegarem a estrutura e dentro dessa estrutura construir frases novas para desenvolver a fluência de vocês? Então,
Você pode ter jogado também com a tua irmã. Então é só trocar brother por sister. I played video game with my sister all day. Beleza? Aqui é uma família. Eles estão fazendo o quê? Eles estão olhando fotos de família, né? Hoje em dia é até difícil ter foto impressa assim, porque foto que a gente joga lá no Instagram, no, no Facebook, sei lá, no X, em qualquer plataforma aí, redes sociais, né? Dificilmente a gente manda imprimir a foto como a gente fazia tempos atrás, né? Mandar revelar foto, né? Então, yesterday, ontem, eles o quê? At some family photos. Algumas family photos. Família fotos. Ó, não dá para traduzir literalmente. Família fotos, o que vocês deduzem que é família fotos? Fotos de família, né, gente? Então, ontem eles olharam, né? Viram algumas fotos de família. Yesterday, they, como é que é olhar? Look. Look. Passado de look é looked. Então, yesterday, they looked at some family photos. Então, ontem eles olharam algumas fotos de família. Moleza? Ó, aqui tem um botão de download, que é baixar, e tem esse aqui, search, que quer dizer pesquisar, né? Então, last night, an interesting app. App vem de application, que é aplicativo, né? Interesting, o que vocês acham que quer dizer interesting? Não dá para adivinhar que interesting é interessante. Interesting. Então, noite passada, last night, tá? Sempre que vocês quiserem dizer, noite passada fiz tal coisa. Last night, I fiz tal coisa. Last night, um app interessante. An interesting app. Baixei, né, pessoal? Então, download, baixar. Como é passado, a gente acrescenta ed, downloaded. Então, last night, I downloaded an interesting app. Noite passada, eu baixei um app, um aplicativo interessante. Legal, né? Simple Past, agora a gente viu no começo na forma afirmativa e agora vamos ver na forma negativa, tá certo? Veja como é fácil formar frases negativas no Simple Past. É só você usar did not ou didn't mais o verbo na forma original sem ed. Tá, vamos descomplicar isso aí, veja como funciona. Se eu trabalhei é I worked, então eu não trabalhei é I didn't work. Ou seja, na forma negativa a gente usa o verbo sem ed. Então a gente não diz I didn't worked com ed aqui no final, né? Como a gente usou o didn't, já se supõe que a frase está no passado. Então, eu não trabalhei, I didn't work. Então, sempre que você quiser passar uma frase para o passado, é só usar didn't mais o verbo, tá? Então, se eles viajaram, they traveled. Então, eles não viajaram, they didn't travel, tá? Na forma negativa, verbo sem ed. Ó, não é traveled, tá? Como aqui. A gente não usa o ed. Se eu caminhei, é I walked. Então, eu não caminhei, é I didn't walk. Eu não caminhei. I didn't walk. Entenderam? Então, para usar uma frase no negativo, no passado, a gente usa didn't mais o verbo sem ed. Eu não caminhei. I didn't walk. Eu não joguei. I didn't play. Eu não estudei. I didn't study. Correto? Então, de acordo com as explicações anteriores, qual opção está correta? Ó, na frase, eu não joguei futebol com eles. I didn't play
soccer with them ou I didn't play soccer with them? Qual alternativa aqui está correta? Lembra que eu falei que quando a gente usa o didn't, a gente não usa ed? Então, resposta correta, letter B, letra B. I didn't play soccer with them. Próxima. Minha irmã não abriu a porta. Letra A. My sister didn't open the door. Ou my sister didn't open the door. Mais uma vez, se tem o didn't, não precisa do ed. Então, a opção correta, letter A. My sister didn't open the door. Minha irmã não abriu a porta. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos na prática com trechos de filme. Dessa vez a gente vai praticar o listening, que é a compreensão auditiva. Você vai ouvir as falas do vídeo e tentar descobrir qual verbo foi usado. Vamos lá? Então preste atenção aí no áudio, tá, pessoal? Para ver qual o verbo que eles vão falar aqui nesse espaço em branco. Because we didn't talk about it. 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 Talk, falar. Porque nós não falamos sobre isso. Então, qual que é a resposta? Because we didn't talk about it. Por que não tem ed aqui? Porque é negativo, ó, tem o didn't. Porque nós não falamos sobre isso, tá? Ó. Because we didn't talk about it. Because we didn't talk about it. Próxima. Ó. My brother didn't alguma coisa. Qual verbo que está faltando aqui? Qual verbo que ele vai falar ali no áudio? My brother didn't approve. My brother didn't approve. My brother didn't approve. E aí, conseguiu entender em casa? My brother didn't approve. Meu irmão não aprovou. Ó. My brother didn't approve. My brother didn't approve. They didn't, eles não o quê? Qual o verbo que está faltando aqui? Vamos ouvir. They didn't call. They didn't call. They didn't call. They didn't call. Call. Então, eles não ligaram. They didn't call. They didn't call. They didn't call. Beleza, gente? Vamos pro próximo, então. Ó, nós vimos até agora o simple past na forma afirmativa e vimos o simple past na forma negativa. Agora, então, a gente vai ver o simple past na forma interrogativa, ok? Ó, como que a gente faz perguntas no simple past? Veja essas frases afirmativas no passado aqui, ó. I play tennis, you play tennis, he play tennis, tarará, tarará. Como é que a gente transforma isso em pergunta? Número 1, adicionamos did antes do sujeito. Eu, ele, o Pedro, o Paulo, a Maria, o João. Então, é só colocar um did aqui, ó. Antes do sujeito, ó. Em todos eles aqui, tá? Primeiro passo é colocar did antes do sujeito. E o segundo passo? Deixe o verbo na forma original sem ed. Então, não tem ed aqui. Como a gente usou did para perguntar, então não precisa colocar ed aqui no verbo. Então, tiramos o ed em todos os verbos. Então, fica assim. Ó, eu joguei tênis. Did I play tennis? Você jogou tênis? Did you play tennis? Ele jogou tênis? Did he play tennis? Ela jogou tênis? Did she play tennis? Nós jogamos tênis? Did we play tennis? Eles jogaram tênis? Did they play tennis? Então é isso aí, pessoal. Para interrogativa, did, mais o verbo sem mexer no verbo aqui, né? Sem deixar o verbo no passado. Então, para perguntas é simples, é só colocar did em todas as pessoas, ó. Não muda para ele,
para eu, para ela, para nós, é did para todos. Time to practice. Então, hora de praticar. Então, aqui, ó. Complete the sentences with the correct form of the verbs in the past. Use only regular verbs. Então, a gente tem complete as sentenças com a forma correta dos verbos no passado. Só use verbos regulares. Então, a gente tem aqui o verbo cook, que é cozinhar. Talk, falar, conversar. Stay, ficar, permanecer. Wash, lavar. Start, começar. Watch, assistir. Visit, visitar. E study, estudar. Então, yesterday, my day early. Ontem, o que? Meu dia cedo. Eu comecei meu dia cedo, né? Eu comecei. Como é que eu comecei? É start. E como é que é start? No passado, started. Então, ontem eu comecei meu dia cedo. Yesterday, I started my day early. Então, o primeiro verbo aqui já foi, ó. I não sei o que, breakfast. Breakfast é café da manhã. Então, o que pode fechar aí? Falar não fecha, ficar não fecha, wash, lavar não fecha, assistir não fecha, visitar não fecha, estudar não fecha. Então, eu cozinhei, eu preparei. Então, é cook. Cook. No passado, cooked. Eu cozinhei, eu fiz o café da manhã. I cooked breakfast. E the dishes. Dishes é louça, né? O que eu fiz com a louça? Eu lavei a louça. Como é que é lavar? Lavar é wash. E como é que é wash no passado? Washed. Então, washed the dishes. Lavei a louça. Então, como é que ficou a frase inteira? I cooked breakfast and washed the dishes. Eu fiz o café da manhã e lavei a louça. Depois, then, I, não sei o que, my friend. O que eu fiz em relação ao meu amigo? Só tem um verbo que fecha aqui, ó. Eu visitei meu amigo, né? Então, visit é visitar. Visit no passado, visited. Then I visited my friend and we... O que eles fizeram? About our weekend plans. Sobre nossos planos para o final de semana. Weekend plans. O que eles fizeram? Eles falaram sobre os planos, conversaram sobre os planos para o final de semana. Conversar é talk. Passado de talk, talked. Então, a frase inteira. Ó. Depois eu visitei meu amigo e nós conversamos sobre nossos planos para o final de semana. Then, I visited my friend and we talked about our weekend plans. In the afternoon, à tarde, o que for my test? O que eu fiz para a prova? Eu estudei, né? Então, estudar é study, estudei, I studied. I studied for my test. Então, à tarde, eu estudei para a minha prova. In the afternoon, I studied for my test. Later é mais tarde. O que? A movie. O que eu fiz? Movie é filme, né? Então, eu assisti um filme. Assistir é watch. Então, eu assisti um filme. I watched a movie. And o que? At home. Só sobrou um aqui que é stay, que é ficar. E fiquei em casa. Então, em casa, at home. Em casa, at home. E fiquei em casa. And stayed at home. Então, muito bem. Completamos aí, né? Ontem eu comecei meu dia cedo. Eu fiz o café da manhã e lavei a louça. Depois eu visitei meu amigo e nós conversamos sobre nossos planos para o final de semana. De tarde, eu estudei para a minha prova. Mais tarde, eu assisti um filme e fiquei em casa, em inglês. Repitam depois de mim para praticar a pronúncia. Você em casa, vamos lá. Yesterday, I started my day early. Vamos lá. I cooked breakfast and washed the dishes. Then, I visited my friend and we talked about our weekend plans. In the afternoon, I studied for my test.
Later, I watched a movie and stayed at home. Junta toda a pronúncia aqui, ó. Stayed at home. I watched a movie and stayed at home. Legal, né? Então, hoje a gente viu esses verbos em inglês, né? Todos regulares. Played, passado de jogar, tocar. Wanted, passado de querer. Worked, passado de trabalhar. Traveled, passado de viajar. Walked, passado de andar, caminhar. Listened, passado de ouvir, escutar. Washed, passado de lavar. Studied, passado de estudar. Liked, passado de gostar. Looked, passado de olhar, ver. Downloaded, passado de baixar. Approved, passado de aprovar. E called, passado de ligar para alguém, chamar alguém, tá? Então, vejam bem esses verbos aí, porque a gente vai precisar deles para as atividades a seguir. Então, agora nós temos uma conversation activity, uma atividade para praticar a conversação. A gente já praticou a compreensão auditiva, a gente já praticou a leitura, né? Já praticou várias coisas aí, né? Então, agora chegou o momento da conversation activity, da gente praticar a conversação. Vamos praticar esses verbos formando frases. Ninguém aprende inglês com palavras soltas, só com vocabulário, né? Ah, porta, janela, carro. A gente precisa saber conectar essas palavras e formar frases. Essa é a base da conversação, a base da comunicação. Como é que a gente faz isso? Formando frases. Vamos começar com frases afirmativas. Tá a frase aqui em português. Vocês vão dizer como é que vai ficar essa frase em inglês. Então, aí você de casa, eu joguei futebol ontem. Você saberia me dizer como é que ficaria essa frase em inglês? Tá. Vamos lá. Eu joguei, I played, com ED, né? Que play é jogar, então played, joguei. Futebol, aqui no Brasil a gente chama de soccer, para os americanos, né? E ontem, yesterday. Então, como é que ficou? I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. Joguei futebol ontem. I played soccer yesterday. André, o que você fez ontem? Oh, I played soccer yesterday. Próxima frase. Ela quis aprender em inglês. Querer é want, né? Então, passado de querer, wanted, com ED. Então, ela quis, she wanted. Aprender, to learn. Aprender é to learn. Inglês, English. Então, ela quis aprender inglês. She wanted to learn English. She wanted to learn English. O que ela queria? Ela queria aprender inglês. She wanted to learn English. Próxima frase. Nós trabalhamos o dia todo semana passada. Nós trabalhamos, we worked. Work é trabalhar, acrescenta ed, trabalhamos. We worked. Sem pronunciar o e, we worked. O dia todo, aquela expressão da margarina, all day, ou all day long também. Semana passada, last week. Então, we worked all day last week. Nós trabalhamos o dia todo, semana passada. We worked all day last week. E aí, estão acertando? Como é que tá? Tá fácil? Tá difícil? Vamos para a próxima. Eles viajaram para Paris em janeiro. Alguém aí de casa sabe como dizer isso aí em inglês? Escreva no papel aí se você sabe, tá? Então, eles viajaram, viajar é travel. Então, eles viajaram, they traveled. Para Paris, to Paris. Para. Sempre que for para em direção a alguma coisa, a gente usa to, T-O. Então, eles viajaram para Paris, they traveled to Paris. Quando? Em janeiro. Para meses, a gente usa in. Em janeiro, in January. Em fevereiro, in February. Em março, in March. Em abril, in April. Então, para meses, in. Então, eles viajaram para Paris em janeiro. They traveled to Paris in January. Próxima frase. Ele caminhou no parque de manhã. Ele caminhou, he walked. Caminhar é walk. Então, caminhou, he walked. No parque, in the park, ou at the park. De manhã,
in the morning. Então, ele caminhou no parque de manhã. He walked in the park in the morning. Ele caminhou no parque de manhã. He walked in the park in the morning. Próxima frase. Nós ouvimos música durante a viagem. Então, nós ouvimos, we listened, música to music. Lembra que ouvir alguma coisa, listen to alguma coisa. Então, we listened to music durante, during. Viagem, trip. Então, durante a viagem, during the trip. We listened to country music during the trip. Então, nós ouvimos música country durante a viagem. We listened to country music during the trip. Próxima frase. Eu lavei o carro no sábado. Então, eu lavei, I washed. Né? O carro, the car. No sábado, on Saturday. Dias de semana a gente usa on. No sábado, on Saturday. No domingo, on Sunday. Na terça, on Tuesday. Na segunda, on Monday. Eu lavei o carro no sábado. I washed the car on Saturday. I washed the car on Saturday. Ela estudou para a prova o dia todo. Ela estudou, she studied, para a prova, for the test, o dia todo, all day, ou ainda all day long, poderia ser também. She studied for the test all day long. Ela estudou para a prova o dia todo. She studied for the test all day long. Minha ex-namorada curtiu minha foto no Instagram. Então, ex-namorada, ex-girlfriend. Curtiu é liked, é de gostar, né? Minha foto, my photo, my picture, no Instagram, on Instagram. Então, my ex-girlfriend liked my photo on Instagram. My ex-girlfriend liked my photo on Instagram. Minha ex-namorada curtiu minha foto no Instagram. Ele olhou pela janela. Ele olhou, he looked. Pela janela é como se fosse, você olha para fora, né? Porque está fora da janela. Então, seria out the window. Então, ele olhou pela janela. He looked out the window. He looked out the window. Eu baixei um aplicativo novo. I downloaded. Em inglês, a gente diz um novo aplicativo. A gente coloca a qualidade primeiro, né? O adjetivo primeiro. Então, um novo aplicativo. Então, I downloaded a new app. Um novo aplicativo, tá? A gente muda a ordem ali. Primeiro o new e depois o app. Eu baixei um aplicativo novo. I downloaded a new app. O professor aprovou o nosso projeto. The teacher approved, aprovar, né? Aprovou, approved. Nosso, our ou our, quando a gente está falando muito rápido, fica só our project. Então, the teacher approved our project. O professor aprovou o nosso projeto. The teacher approved our project. Ela ligou para a mãe dela. She called her mother. Tá? She called a mãe dela, her mother. A minha mãe, my mother. A mãe dele, his mother. A mãe deles, their mother. A nossa mãe, our mother. Ela ligou para a mãe dela, she called her mother. Agora, frases negativas. Ela não ligou para a mãe dela. Lembra que o negativo no passado é só colocar didn't antes do verbo. Então, se ela ligou, é she called. Ela não ligou, she didn't call, sem o ed. Para a mãe dela. She didn't call her mother. Tá aí, ó. She didn't call her mother. Ela não ligou para a mãe dela. Negativo, passado. Didn't. Negativo no passado, didn't. Didn't mais o verbo sem ed. Ela não ligou. She didn't call. Ela não foi. She didn't go. Ela não jogou. She didn't play. Beleza? O professor não aprovou o nosso projeto. O professor aprovou. The teacher approved. O professor não aprovou. The teacher didn't approve. Nosso projeto, our project. Então, the teacher didn't approve our project. Ok? Eu não baixei um aplicativo novo. Eu baixei, I downloaded. Eu não baixei, I didn't download um aplicativo novo.
A new app. I didn't download a new app. Eu não baixei um aplicativo novo. Ele não olhou pela janela. Lembra que ele olhou pela janela era he looked out the window? Então, negativo, he didn't look out the window. He didn't look out the window. Negativo, didn't mais o verbo, sem ed, não tem erro. Minha ex-namorada não curtiu minha foto no Instagram. My ex-girlfriend didn't like. Gostou é like, não gostou didn't like. My photo on Instagram. Então, my ex-girlfriend didn't like my photo on Instagram. My ex-girlfriend didn't like my photo on Instagram. Agora vamos para frases interrogativas. Como é que a gente faz para frases interrogativas? Só colocar did antes da pessoa ali do sujeito. Então, seu irmão jogou futebol ontem? Seu irmão, your brother, jogou futebol ontem, ficaria your brother played soccer yesterday. Mas como é uma pergunta, a gente coloca did no começo e tira o ed do verbo. Então, did your brother play soccer yesterday? Did your brother play soccer yesterday? Did your brother play soccer yesterday? Seu irmão jogou futebol ontem? Did your brother play soccer yesterday? Ela quis aprender inglês? A mesma coisa. Se fosse afirmativo, she wanted to learn English. Mas como é interrogativo, a gente coloca o did e tira o ed. Então, did she want to learn English? Ela quis aprender inglês? Did she want to learn English? Eles trabalharam o dia todo semana passada? Mesma coisa. Eles trabalharam, they worked. Como é pergunta, did they work? O dia todo, all day. Semana passada, last week. Did they work all day last week? Did they work all day last week? Eles viajaram para Paris em janeiro? Elas, né? Então, elas é a mesma coisa, é they. They é tanto eles quanto elas. Então, elas viajaram, they traveled. Como é pergunta, did they travel to Paris in January? Did they travel to Paris in January? Ele caminhou no parque de manhã? Mesma coisa, ele caminhou, he walked. Como é pergunta, did he walk? Did he walk in the park in the morning? Ele caminhou no parque de manhã? Did he walk in the park in the morning? De manhã, então, in the morning. À tarde, in the afternoon. À noite, at night. Só para relembrar. E é isso aí, pessoal. Congratulations. Parabéns para todos vocês que estão assistindo aí. Muito obrigado por dedicar o tempo de vocês para assistir essa aula, né? Você acaba de aprender a usar o Simple Past e já consegue falar de coisas no passado com verbos regulares em inglês. Isso é um grande passo, porque para falar coisas do passado é um dos tempos verbais mais usados na língua inglesa. E hoje a gente aprendeu a usar o Simple Past no afirmativo, no negativo e no interrogativo, em várias situações, tá? Então, para finalizar essa aula, como a gente começou, de forma descontraída, a gente vai fazer um pedacinho, um trechinho de uma atividade aqui, porque já o nosso tempo já está estourado, né? Mas só para terminar aí em alto astral, de forma leve e descontraída, para vocês agora relaxarem um pouco, né? Para assimilar tudo que vocês aprenderam hoje, tá bom? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem uma música. Eu escolhi uma música fácil, tá? Do John Lennon, que era um dos integrantes dos Beatles, né? Para quem não conhece, é uma das bandas mais emblemáticas da história. Eu escolhi essa música porque ela tem... as palavras são pronunciadas mais lentamente, é mais fácil de entender. Então, o objetivo aqui não é vocês entenderem vocabulário, saber todas as palavras, não é nada. É só tentar identificar qual palavra que é dita, se é essa aqui ou se é essa, se é essa ou se é essa. Ou seja, ajudar vocês a desenvolver a compreensão auditiva, tá? Então, eu vou tocar um trechinho aqui e vou dar um pause.
Imagine there's no heaven. Imagine there's no helmet or heaven. Ele falou heaven, né? Então imagine que não haja céu. It's easy if you try. It's easy if you try or lie. Quem acha que é lie? E quem acha que é try? Quem acha que é try está certo. It's easy if you try. É fácil se você tentar. Aqui ele está tentando imaginar um mundo melhor, né? Sem guerras, sem discórdia, sem briga por religião. Basicamente, a essência da música é isso aí. No hell below us. No hell below you ou below us? Quem respondeu, you, errou. No hell below us. Então, sem inferno abaixo de nós, né? It's only sky. Above us only sky ou why? Aqui tá bem claro, né? Above us only sky, que é céu, né? Acima de nós apenas o céu. Não é o céu bíblico, mas é o céu normal, né? O céu da natureza. Imagine all the people. Imagine all the persons or people. Tá fácil também. Quem respondeu persons errou, porque o correto é people. Então, imagine all the people. Imagine todas as pessoas no mundo inteiro. Living for today. Living for today ou tonight? Living for today. Vivendo o dia de hoje, né? Só mais uma partezinha aqui, então. Imagine there's no country. Imagine there's no counties ou countries. Countries. Imagine que não haja países. Então, essa coisa de brigar por terra, de guerras por pedaço de terra, de soldados, de gente morrendo. Então, imagine que não houvesse países. Fosse tudo um lugar onde todo mundo tivesse direito a ficar. It isn't hard to do. Não é difícil de se fazer, de imaginar isso, né? Nothing to kill or die for. Nothing to kill or die far ou for? Quem respondeu for, acertou. Então, nada para morrer, para matar ou morrer. Ou, tipo, né? Não tem motivos para as pessoas ficarem se matando, né? Porque ele imaginou um mundo mais pacífico, né? De mais paz. Religion too. And no religion to ou toe. Toe é dedo do pé, né? Então é and no religion to. E sem religião também. Não é que ele fosse contra a religião, mas ele está falando religião no sentido de que muitas pessoas acabam brigando por causa de religião, né? No Oriente Médio acontece muito isso, em outros lugares também, brigas por religião, né? Então é nesse contexto, de que não houvesse brigas por causa de religião, por causa de terras, né? Imagine all the people. Imagine all the people or persons. People, imagine todas as pessoas. Living life in peace. Living life in pace ou peace. Peace quer dizer paz. Então, vivendo a vida em paz. Então, é uma utopia, né? Imagine all the people, imagine todas as pessoas. Living life in peace. Vivendo a vida em paz. Muito bem. Muito bem, muito bem.
Bom, pessoal, então era isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Que a nossa aula hoje foi sobre aí o desvendando o Simple Past, né? E muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência e até a próxima. Muito obrigado.